Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Então nós vamos começar agora mais uma aula do ECA e nessa aula, aula 6, nós vamos fazer uma revisão completa do artigo 3º a partir de questões comentadas de várias bancas, para você memorizar o artigo 3º e gabaritar o ECA lá no dia da sua prova. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Marcos Barbosa e nós vamos direto para a leitura do texto da questão 1. Os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são de caráter universal na medida em que se aplicam a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de qualquer espécie. A elas são asseguradas por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Nessa perspectiva, o ECA determina em seu artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo do que trata essa lei em relação à sua proteção humana, B, específica, C, intelectual, D, moral e integral. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 1? Pessoal, então essa banca, a Banca Vunesp, ela fez uma introdução sobre o ECA, né, e trouxe mais algumas informações adicionais, mas quando a gente observa o comando da questão, que é mais ou menos do meio do texto para o final, a gente percebe de forma explícita a cobrança do artigo 3º do ECA. Então nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa desse artigo, depois a gente volta aqui para gabaritar a questão 1. E o artigo 3º do ECA fala assim, ó, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Pessoal, fizemos uma revisão completa do artigo 3º do ECA. E na aula 1, pessoal, eu explico com detalhes o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 6º desse capítulo. E tem várias questões para você fixar também todos esses artigos, ok, gente? Eu vou deixar então na descrição desse vídeo o link para você acessar e assistir depois dessa aula. Pessoal, então voltando aqui na questão 1, para a gente gabaritar essa questão, e nós vamos direto para o comando da questão, tá, gente? Então, na última parte do texto da questão 1, fala assim, ó, nessa perspectiva, o ECA determina em seu artigo 3º que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo do que trata essa lei, em relação à sua proteção. Alternativa A, humana, então não é a proteção humana, ok, gente? B, específica, também não é específica. C, intelectual, também não é intelectual. D, moral, também não é moral. E, integral, então a E está correta, né, gente? Então é integral. Professor Marcos, você pode mostrar para nós de novo onde está essa parte da proteção integral lá no artigo 3º? Então, o artigo 3º fala assim, ó, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Precisa memorizar essa parte aqui, tá? Ó, proteção integral, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Ok, pessoal? Então, o caput do artigo 3º ele é muito cobrado, sobretudo essas partes que eu destaquei, ok, gente? Então, eu sugiro que você dê uma pausa aí no vídeo agora e leia novamente o artigo 3º para você memorizar esse artigo. Portanto, o gabarito da questão 1 é a alternativa E. Pessoal, eu estou deixando o material dessa aula com todas as questões disponível. Então lá tem um link, é só você clicar nesse link que você vai poder baixar aí no seu celular ou no seu computador esse PDF aí da aula 6, ok? Então, continuando o nosso estudo, agora a gente vai para a questão 2. Avalie com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069 de 1990, se as afirmativas a seguir são falsas ou verdadeiras. Pessoal, então essa questão está pedindo para a gente analisar essas 3 afirmativas e dizer se elas são falsas ou verdadeiras, ok? Então vamos analisar aqui a primeira afirmativa. Ó. A Lei 8.069 de 1990 dispõe sobre a proteção integral à criança e parcial ao adolescente. E aí, pessoal, vocês acham que essa afirmativa é falsa ou verdadeira? Então a resposta é falsa, ok, gente? Professor Marcos, por que a primeira é falsa? Vamos lá, gente, vamos analisar. Então a Lei 8.069 de 1990 dispõe sobre a proteção integral à criança. Até aqui tudo bem. E parcial ao adolescente, então o erro está aqui, tá, gente? Não é parcial. De acordo com o artigo 1º, fala sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Inclusive, na aula anterior, gente, na aula 6, nós revisamos, né, o artigo 1º e o artigo 2º e fizemos várias questões de várias bancas. Se você não assistiu a aula 6, eu sugiro que você assista para você memorizar o artigo 1º e o artigo 2º do ECA. Então, vamos analisar a próxima afirmativa. Ó. Considera-se criança, para os efeitos da Lei 8.069 de 1990, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade? E aí, pessoal, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E a resposta é verdadeira, ok, pessoal? Então está certíssima essa afirmativa. Professor Marcos, por quê? Gente, de acordo com o artigo 2º, inclusive nós revisamos na aula anterior, na aula 6, o que fala o artigo 2º? Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então a segunda afirmativa aqui, pessoal, é a literalidade do artigo 2º, ok? Então vamos analisar agora a terceira afirmativa. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E aí, pessoal, o que vocês acham? Verdadeiro ou falsa essa afirmativa? Gente, e a resposta é verdadeira. Por quê, pessoal? Essa última afirmativa, ela está de acordo com o artigo 3º, ok? Que nós acabamos de revisar, ok? Então, as afirmativas são, respectivamente, falso, verdadeiro e verdadeiro, ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 2 é a alternativa B. Pessoal, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa questão 2. Eu achei essa questão da FGV, gente, muito inteligente, porque a partir dessa questão nós conseguimos revisar de uma vez os artigos 1º, 2º e 3º. Pessoal, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa um like, deixa um comentário, e se eu estou te ajudando com esse conteúdo, eu gostaria também que você ajudasse as outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo. Então compartilhe essa videoaula nas suas redes sociais aí, ou com uma outra pessoa que também está prestando concurso, ok? Questão 3. De acordo com o artigo 3º da Lei 8.069 de 1990, o ECA, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Ainda lhes é assegurado por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Alternativa A: físico, psicológico, moral, religioso e econômico em condições de equidade e de dignidade. Alternativa B: moral, psicológico, espiritual, educacional e social em condições de liberdade e de equidade. Alternativa C: físico, mental, econômico, espiritual e educacional em condições de igualdade e de dignidade. Alternativa D: físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 3? E a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa D. Professor Marcos, por que a alternativa D, gente? Porque essa questão ela está cobrando a literalidade do artigo 3º, ok?
Então, se você errou essa questão, você está precisando ler mais uma vez o artigo 3º, ok? Volta um pouco o vídeo e leia novamente o artigo 3º até você memorizar esse artigo. Pessoal, eu quero aproveitar e apresentar para vocês o meu livro da LDB. Então, esse livro, gente, ele tem toda a lei, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a Lei 9.394. Eu elaborei esse livro de forma estratégica para concursos públicos. Além de todos os artigos da LDB, esse livro tem resumos estratégicos, destaque dos artigos mais cobrados por cargo na área da educação, 125 questões comentadas de várias bancas, com toda a LDB atualizada. Na página 2 é a minha apresentação e eu falo das minhas aprovações, né? Foram 10 aprovações de concursos públicos e processos seletivos. Vários deles eu passei nas primeiras colocações e aqui eu falo de forma detalhada das minhas aprovações. Depois vem o sumário. Por exemplo, na página 14 começa do direito à educação e do dever de educar. Então tem o artigo, né, que é a lei seca, depois tem um resumo estratégico, depois vem uma lista com várias questões sobre esse tema da LDB para você estudar de forma ativa e você memorizar todos os artigos da LDB. E um detalhe, pessoal, o gabarito ele é comentado, ou seja, eu fiz o comentário de todas as questões. Pessoal, então esse livro está no formato digital, então assim que você adquirir esse PDF, você vai poder baixar aí no seu tablet, no seu celular, ou no seu computador, ou até mesmo imprimir. Então eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você baixar agora esse material, para você dominar a LDB e conseguir mais rápido ainda a sua aprovação. Então vamos continuar o nosso estudo e nós vamos agora direto para a leitura do texto da questão 4. Analise os artigos extraídos da Lei 8.069 de 1990, o ECA. Pessoal, então essa é uma questão de preenchimento de lacunas e está pedindo conhecimento do artigo 2º e o artigo 3º. Então nós vamos analisar qual é a alternativa que completa as lacunas. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade. Alternativa A, completos, B, completos, C, incompletos, D, incompletos, E, completos. E a adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da alternativa A, da proteção integral, B, proteção residual, C, proteção parcial, D, proteção integral, E, diferença econômica, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente os artigos anteriores. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 4? E se você escolheu a alternativa D, você acertou. Por quê? Essa questão está cobrando a literalidade do artigo 2º e do artigo 3º do ECA. Ok, pessoal? Então, a criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, né? Então a resposta está aqui na D. E no artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Foi o que apareceu aqui na alternativa D. Ok, pessoal? Então a D é o gabarito da questão 4. Questão 5. Analise as informações a seguir. Primeira informação. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Segunda informação, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a alternativa correta. Alternativa A. As duas afirmativas são verdadeiras? B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? D. As duas afirmativas são falsas? E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 5? Pessoal, e analisando essas duas informações, a gente consegue chegar numa conclusão. A gente consegue concluir que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Ok? Ou seja, a alternativa C é o gabarito da questão 5. Professor Marcos, você pode mostrar qual é o erro da informação 1? Então vamos lá, gente. Ó, o erro está aqui. Ó. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até
12 anos de idade. Não é completos, pessoal, é incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, por esse motivo que a informação 1 está incorreta. E a banca ela foi bem maldosa, né, gente? Ela trocou só uma palavra. E a informação 2, pessoal, ela está corretíssima. Por quê, gente? A informação 2 é a literalidade do artigo 3º, ok? Pessoal, chegamos então ao final dessa videoaula e eu espero de coração ter te ajudado com essa aula, com esses conteúdos e com essas questões que com certeza vai te ajudar muito na hora da prova a lembrar de todos os conteúdos. E não esqueça de dar uma força para o professor Marcos, deixa um like aí, deixa um comentário. Vocês podem contar comigo, tá bom, pessoal? E não esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Só não passa quem desiste. Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.